Esse grupo diz que a predestinação acontece, olha aí, quando alguém aceita Jesus, aí quando, aceita entre aspas, né, que ninguém aceita Jesus. Aí quando uma pessoa escolhe crer, só então Deus predestina essa pessoa a ser salva. Olha o que é que esse grupo diz. Para Deus predestinar uma pessoa, o fulano está predestinado para ser salvo. Então para Deus predestinar ele, primeiro ele precisa ouvir o evangelho e aceitar Jesus, né? E não é assim. Eu gostaria que esse grupo, com certeza estão me ouvindo aí, né, definisse para nós, que está em Romanos 9, 29, e Efésios 1, do 3 ao 6, que diz que Deus predestina quem Ele vai salvar. Preste atenção no raciocínio, irmão. Eu quero que eles definam para nós o que significa predestinação, levando em conta, ou levando em consideração, o que o termo predestinação, né, vem do grego, que está a palavra grega aqui, prorizo, significa, porque na própria Bíblia arminiana, de teólogos arminianos, no próprio dicionário, né, eles traduzem a palavra predestinação para esse termo, prorizo, que significa o quê? Predeterminar, ou determinar antes, ou limitar antecipadamente, ou decidir, determinar de antemão. Ou seja, se o termo predestinação, palavra grega, ela significa isso, que é predestinar, é destinar com antecedência, predeterminar, né? Limitar com antecipação, decidir ou determinar de antemão, ou seja, predestinar, ou seja, eu vou decidir determinar algo de antemão. Eu vou determinar como aquilo vai acontecer, como aquilo vai ser. Assim estou predestinando, tá? Predestinando. Então, o que acontece? Que o texto significa dizer que é antes mesmo da pessoa ter nascido e feito o bem ou o mal, como está em Romanos 9, do 11 ao 13, né? Que antes mesmo de ter nascido ou ter feito o bem ou o mal, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, para que o propósito da eleição permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Então, para poder dizer, falar de predestinação, tem que levar em conta isso. Eu não posso dizer, não, Deus predestinou Auricélio para ser salvo, depois que o Auricélio ouviu e creu. Que predestinação é essa? Predestinou depois? Então não é predestinou, é pós-destinou. Para que seja dito de uma forma coerente, conveniente, que algo foi predestinado, então isso tem que ser feito antes, não depois. Mas eles dizem que não, eles dizem que Deus predestina o homem depois que o homem crê. Está errado. Isso está completamente errado, absurdamente errado. Se é uma destinação com precedência, então tem que ser feito antes e não depois. Amém? Portanto, é totalmente inconveniente dizer que Deus predestina quem aceita Jesus, quando na verdade foi Deus quem nos aceitou e nos predestinou antes mesmo de termos nascido, para crermos nele e sermos salvos por sua graça, como está lá em Efésios 1, 3 ao 6. Bendito o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele elegeu quando, irmão? Depois que a gente creu? Não, elegeu antes mesmo do mundo ser fundado, tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, sendo segundo o beneplácito da sua vontade, e não pela escolha do homem, mas pelo beneplácito da própria vontade de Deus. E a predestinação, a eleição, ele está dizendo que foi feita antes mesmo da fundação do mundo. Amém, pessoal? Então, meu irmão, é muito, mas muito mesmo, amados, inconveniente, sabe? É muito contraditório. Eu até converso com a Auricélio às vezes. Auricélio, olha, eu gosto muito de ouvir a pregação desse grupo. São pessoas que pregam com responsabilidade. Eu vejo responsabilidade, eu vejo temor na pregação deles. Mas quando chega, meu irmão, nessa questão da predestinação, eles se perdem totalmente. Parece até que estão ali para defender a placa da igreja deles, e isso está errado. Eu não posso distorcer uma doutrina tão séria como a doutrina da salvação, simplesmente por causa da minha denominação, né?
Hoje existe um fenômeno, na própria Assembleia de Deus, ela é uma igreja arminiana, né? Acredita que pede salvação, que é o homem que escolhe, enfim. Mas hoje, segundo os próprios assembleianos, teólogos assembleianos, eles dizem que existe um fenômeno dentro da Assembleia de Deus hoje, que são assembleianos predestinacionistas, que creem na predestinação. Hoje está cheio de assembleiano crendo da forma correta, na predestinação. Não calvinista, né? Predestinacionista, né? Então há assembleianos predestinacionistas. Isso é bom. Isso é muito bom. É um sinal o quê? Que os irmãos estão ali, estão abrindo a mente para o evangelho, né? Não estão ali bitolados naquela mensagem que está sendo apresentada. Estão raciocinando, estão tendo uma visão ampla. É como uma professora gosta de dizer: irmãos, não leia só CPAD. Se você ler só CPAD, você vai ficar. A CPAD é a Casa do Publicador da Assembleia de Deus, né? Que publica. Se você ler só CPAD, você vai ficar com a visão assim, ó. Então você tem que ler de tudo. Lê CPAD, lê presbiteriana, lê batista, lê congregacional, lê pentecostal. Aí você vai abrir a mente. Aí você vai ver o que é que está certo, o que é que está errado, enfim. Aí vai ser assim. Porque senão nós vamos ser apenas o quê? Pessoas bitoladas andando dentro de um caminho que traçaram para nós, e a gente sem mesmo se preocupar se isso está correto ou não.